Seja bem-vinda, família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu tô aqui com uma palavra bíblica ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E você está num lugar de esperança. Bom dia para cada um de vocês, estão chegando aqui conosco. Você está junto comigo. Nós somos seguidores de Jesus, amamos a Jesus, amamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem nos guia, é o Senhor quem nos conduz, e nele nós vivemos, a nossa esperança está nele, a nossa força está nele, nós nos fortalecemos nele, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. Não tem nada que pode nos parar, que pode nos vencer. A Bíblia diz sobre mim, sobre você, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E hoje estamos juntos, adorando a Jesus, lendo a palavra, crescendo em Deus, aprendendo com Ele, recebendo força dEle. E eu estou recebendo mais um amigo aqui com a gente, um grande amigo, um grande brother aí. Vamos falar brother, que parece que a gente é mais novo, né, pastor Israel? Nessa manhã que já nos abençoou tantas vezes, né? E aceitou o convite para estar com a gente aqui compartilhando a palavra, né? Nos abençoando. Seja bem-vindo, pastor Israel. Deus te abençoe, meu amado. Bom dia, meu querido. Obrigado, viu, por esse tempo. É sempre bom estar aqui com a família 659. E é um prazer a gente compartilhar o reino e o amor de Jesus. É isso aí. Pastor Israel, pastor da Igreja Batista Renovada, na cidade de Toledo. Né? Brother também do pastor Ricardo, que esteve ontem aqui nos abençoando, né? Fomos muito abençoados aí pela vida do pastor Ricardo. E hoje seremos abençoados pela vida do pastor Israel. Né? Essa bênção do Senhor aí nas nossas vidas. Ó, pastor, antes de passar a palavra para ti, estão dando aí boas-vindas, né, para todos que estão chegando, da família 659, você que já participa a longa data, já com certeza foi abençoado, ministrado pelo pastor Israel, já participou algumas vezes com a gente aqui. E você que ainda não teve essa... Ó o Fábio aí, ó. Você que ainda não teve essa oportunidade, você vai ser hoje, né, abençoado. Quero que você tenha no coração que essa palavra que será ministrada ao seu coração, ela vem do céu, ela vem para orientar, direcionar. E aí, eu sinto no meu coração aqui, pastor Israel, muitas pessoas começando o dia muito inquieta, muito ansiosa, muito preocupado. Sim. Às vezes não é nenhum um motivo específico que você está preocupado. Às vezes você está angustiado, aquela ansiedade no coração. Queria dizer para você aqui, como teu amigo, como teu irmão na fé, mas também como pastor, aquieta teu coração agora. Acalma teu coração. Né? Presta atenção, abre teu coração para a palavra. Né? Não fica aí correndo atrás de um monte de coisa, não. Acalma agora. Você vai ser ministrado pela palavra do Senhor. Ouça, deixa ela entrar no seu coração. E aí você começa o seu dia, né? Da melhor forma, né? Sendo fortalecido em Deus e através do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui com 60 pessoas ao vivo. E aí eu vou pedir uma única coisa para você compartilhar essa live. É difícil que eu estou pedindo para você ou não? É igual Jesus lá no poço, lá em João capítulo 4, que pediu para aquela mulher um copo de água. É difícil dar um copo de água para Jesus? Claro que não. É difícil compartilhar essa live? Claro que não. Então bora lá compartilhar essa live. Clica nessa setinha. Não tem desculpa. Então 65 pessoas compartilhando. Ah, mas eu estou na correria. Para aí. Eu já falei para você aquietar teu coração no começo. Então agora 10 segundos você compartilha. Clica nessa setinha aqui, nesse aviãozinho. Ah, pastor, não sei mexer com esses negócios. Bem aqui, ó. Se estragar tudo, você sai e entra de novo. Não tem problema. Mas, ó, vem cá, ó. Nessa setinha aqui, você vai clicar e você vai aparecer todos os seus contatos ali. Você seleciona pelo menos uns 20. Né? Seleciona aqueles que você
Tem ali, aparece, você seleciona uns 20 ali, e convida eles para participar. 1 hora, nem que seja por amor, ou que seja pela dor, ou que seja pela tua chatice, eles vão participar alguma vez. Em nome de Jesus. Então, bom dia para todo mundo aí. Pastor Israel, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A palavra está contigo. Né? Fique à vontade para ministrar o nosso coração. Amém, gente. Obrigado pelo convite, pastor. É muito bom estar com você, com a família 659. E o que eu quero compartilhar, a palavra está queimando nosso coração, que é Mateus 14, 22. Quando Jesus ele está com seus discípulos, e ali os discípulos eles percebem uma demanda, que o povo está com fome, está anoitecendo, e os discípulos então chamam Jesus e traz essa demanda para Jesus. Né? E Jesus então devolve para os discípulos e diz: olha, se o povo está com fome, dê vocês o que comer. Então os discípulos eles vivem ali uma coparticipação no milagre, né? Eles vão encontrar os 5 pães e 2 peixes, trazem para Jesus, Jesus multiplica, e a multidão fica alvoroçada, sobra 12 cestos cheios. E depois de todo esse milagre, algo maravilhoso, né? Talvez nós iríamos, quando vem o pregador da noite, né? Um amigo convidado a pregar na igreja, a gente sai, vai jantar em algum lugar legal, vai festejar, né? Mas não, Jesus pega os discípulos e fala: olha, entrem no barco e atravesse para o outro lado. E o texto diz que Jesus, ele, nesse momento que a multidão queria aclamar ele como rei, ele também se retira e vai para o monte orar. E aí, em Mateus 14, 22, começa então a contar a história da tempestade, né? Quando Pedro anda sobre as águas. E Deus vem me trazendo, saltando aos olhos algumas questões nessa passagem, pastor. E a primeira é: todo posicionamento ele atrai tempestade. Toda vez que nos posicionamos, nós caminharemos e enfrentaremos tempestades. É verdade. Todas as vezes que eu e você tomamos uma posição em Deus, tomamos uma posição pela família, tomamos uma posição por aquilo que é certo, tomamos uma posição por aquilo que Deus nos direcionou, nós teremos e enfrentaremos tempestades. E a gente percebe que os discípulos eles foram enviados em direção à tempestade. Então Jesus ele sabia o que os discípulos enfrentariam. E Jesus então envia os seus discípulos em direção à tempestade. E por vezes nós queremos fugir, né? Eu me lembro, pastor, de quando... sou novinho ainda, né? Você é novinho também, né? Mas me lembro quando fazia as igrejas, fazia os congressos, ou queria fazer alguma chamada, né? Antigamente pintava aquelas faixas, né? Aquelas faixas longas, né? Que acho que era 1 metro e pintava aquelas faixas e o convite era: vem, para de sofrer, né? Venha ser feliz, venha. E hoje o convite é na internet, né? Principalmente tem alguns pregadores jovens na internet dizendo: não, venha para Jesus e prospere, venha para Jesus, aquela famosa arrasta para cima, né? E não é isso que o evangelho pleno e o evangelho completo nos ensina. Jesus mesmo diz: no mundo vocês terão aflições, vocês passarão por aflições. E Jesus ele faz um convite, ele dá uma ordem para os discípulos para eles irem e passarem no meio de uma tempestade. Então a vida cristã, uma vida em discipulado, nós enfrentaremos tempestades, enfrentaremos situações que a gente vai achar que é impossível a gente sobreviver, é impossível a gente chegar do outro lado. E essa chave virou quando eu comecei a perceber esses detalhes. Jesus envia os seus discípulos e ele não vai junto. Ele dá uma ordem e vai: olha, vocês vão. Vocês precisam viver essa experiência. E esse é o processo do discipulado, né? Nós precisamos viver nossas experiências para não ficar falando sobre a história do nosso pastor, do nosso discipulador, a história dos nossos pais, né? O Senhor ele quer que a gente tenha a nossa história, né? Como José, né? Abraão, Isaac, Jacó, e aí? José vai viver suas experiências? Né? O Senhor tem algo para que a gente venha viver, para que a gente construa algo e Deus construa algo em nós. E algo que é lindo nesse texto é que os discípulos eles são obedientes, eles entram no barco e eles começam a navegar. E quando eles entram no barco e começam a navegar, eles estão em obediência. E outra chave que o Senhor nos traz é que, mesmo em obediência, né, nós enfrentaremos tempestade. Ou seja, a obediência não vai me eximir das tempestades. Eu ser obediente, fiel ao Senhor, ser um dizimista fiel, ser um obreiro fiel,
né? Primeiro a chegar, último a sair da igreja, né? Abrir minha célula, cuidar de pessoas, amar minha família, né? Ser um homem íntegro ou uma mulher íntegra diante da sociedade, diante do Senhor, não vai nos eximir de tentações e provações e tempestades. E o Senhor, Ele vai nos empurrar para esse lugar, né? Ele vai nos direcionar para esse lugar e nós enfrentaremos. E por vezes a gente, na nossa pensamento medíocre de justiça humana, a gente muitas vezes peita Deus, né? Mas Deus, eu fui fiel, por que aconteceu isso? Deus, eu fiz isso. Como que se a nossa justiça valesse alguma coisa diante do Senhor? Mas Jesus envia os seus discípulos e eles, mesmo vivendo uma vida íntegra, mesmo vivendo uma vida totalmente em obediência, eles passam pelas tempestades. E é interessante, pastor, que Jesus, por ele não ir, né? Onde Jesus estava? Os discípulos estavam no barco, passando por uma tempestade, mas onde Jesus está? O texto diz que Jesus subiu ao monte orar. Eu acredito e creio, né, na soberania de Deus e que Jesus sabia o que os discípulos iriam enfrentar. E ele mesmo enfrentaria, porque depois ele enfrentou a tempestade. E então, Jesus ele se prepara num lugar secreto. E se Jesus nos deu uma garantia que no mundo nós teremos aflições, como nós estamos nos preparando para essas aflições? Se Jesus nos garantiu que nós passaremos por privações, por provações, como nós estamos nos preparando para tudo isso? Em que lugar nós estamos nos preparando para tudo isso? E Jesus ele se preparou num lugar secreto. Ele se preparou num lugar de oração, ele se preparou num lugar de devoção, ele se preparou o texto diz que ele passou a noite em oração. E na madrugada, então, Jesus ele começa a caminhar em direção aos seus discípulos. Nossa. Algo que é interessante, que é outra chave poderosa, é que a maioria dos discípulos eram exímios pescadores. Então não era a primeira tempestade que eles estavam enfrentando. Eles tinham habilidades e eles conheciam de mar, eles conheciam de tempestade, eles sabiam como reagir, eles sabiam como agir. Mas de repente era uma tempestade, ventos tão furiosos, águas tão turbulentas que eles não sabiam mais o que fazer. O texto diz que eles estavam aterrorizados, apavorados, mediante ao tamanho da tempestade. E essa chave a gente aprende também que tem momentos da vida que nossas habilidades não são suficientes. Nosso know-how, conhecimento, network. E o texto diz que a tempestade veio com mais força quando eles estavam distantes de terra firme. Ou seja, não tinha como eles voltar, né? Em meio à tempestade, lembrando, né, que eles não tinham uma estrutura de navegação, possivelmente eles direcionavam pelas estrelas ou alguma questão dos astros, eles não tinham uma bússola, eles não tinham tecnologia, o que eles tinham know-how, eles tinham experiência, mas a tempestade fez eles até perder o senso de direção. E no meio da tempestade, nós só temos uma opção: baixar a vela, guardar os remos e esperar a tempestade passar. E esse é a chave, cara. Descansar no Senhor. Fazer o que é necessário até o tempo que eu consiga, até aquilo que não estou dizendo para que nós não devamos trabalhar, batalhar, usar o que nós temos, os recursos que o Senhor nos deu, os dons que o Senhor nos deu. Mas chega um momento que o ajustar a vela não é suficiente, porque se o vento está favorável, a vela vai estar ajudando. Se o vento está contra, ajusta a vela que, de alguma forma, o vento vai empurrar o barco. Mas existe um momento em que a vela precisa ser baixada, precisa guardar os remos e esperar e confiar no Senhor. E isso foi difícil para os discípulos, porque eles sabiam o que fazer, mas chegou um momento que o que eles sabiam não era suficiente para que eles pudessem viver ou sobreviver. E nesse processo de desespero, então, eles veem algo apontando sobre o mar. E aquilo começa a trazer um desespero maior, né, para o coração deles. E antes de trazer esse contexto em que Jesus chega, tem algo que é poderoso também, é que o texto diz em Mateus, tanto Mateus quanto Marcos, quanto João, que narra essa história, eles narram e dizem o seguinte: a ordem de Jesus era que eles fossem para o outro lado. Então, por mais que eles tiveram que passar pela tempestade, a ordem de Jesus, ou o destino de Jesus, não era a tempestade. O destino que Jesus deu para eles era do outro lado. E é lindo, né? Quando Deus dá o destino para o povo, não era o deserto, era a terra prometida, né? Quando
O Senhor dá um sonho para José, não era o poço ou a escravidão ou a cadeia, mas era governar o Egito. Então, Deus ele nos dá palavras, mas em meio à palavra há o processo. E eles tiveram que passar por esse processo. Então, a tempestade, pastor, eu vejo que não é nosso destino. A tempestade faz parte do processo em que o Senhor está nos provando, em que o Senhor está nos moldando, nos lapidando, nos preparando, onde o Senhor está nos ensinando, onde o Senhor está nos fazendo a gente entender nosso limite, fazendo entender que nossas habilidades, por vezes, não serão suficientes, nossos recursos, know-how, amigos, conhecimentos não serão suficientes e que, em meio à tempestade, a única opção que nós temos é confiar plenamente no Senhor. Faz sentido para você, mano? Com certeza. Você estava falando aqui, né? E hoje a gente tem tanta comparação, né? A gente olha com as redes sociais, é muita comparação, as pessoas sofrem demais com isso, porque elas estão vendo, às vezes, só o outro lado, não viu o processo, né? Isso falando de pessoas idôneas ainda, né? Que ali você está vendo uma coisa que é real, fora aquelas que você está vendo uma coisa que é irreal. Um sorriso que é irreal, uma mensagem que é irreal, uma família que não existe, né? Uma felicidade que não existe. Mas falando daquelas que existem, às vezes você vê a situação e olha pessoas que estão no outro nível do processo, já estão do outro lado, e você não consegue perceber a tempestade que também formou aquela pessoa. Tem uma pessoa aqui, um senhor, né? A gente está orando por ele, é o senhor João. Ele escreveu um livro da vida dele, infelizmente ele não está bem de saúde, e a vida dele é muito sofrida, foi muito sofrida. Perdeu o pai muito cedo, enfim, as histórias dele são bem sofridas. Mas aquele sofrimento não era o destino dele, não era o que Deus sonhou para ele. No entanto, eu vejo que aqueles momentos ali da vida dele também formaram a pessoa que ele é. Gerou nele a perseverança que ele tem, gerou nele a honestidade, dignidade e assim por diante. Então, para mim, né, e a minha intenção aqui sempre no devocional não é me mostrar um super-herói, né, também não é do pastor Israel, né, nunca foi, conheço ele há tempo. Se mostrava só aqui o bam, 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 o melhor que você, o espiritual. Não, minha intenção é me mostrar aqui como um irmão, como um cristão, mas sim como um líder. Estou aqui ministrando a palavra, no entanto, trazendo para você a realidade. Nós estamos sujeitos. E me chama muita atenção, pastor Israel, essa parte que você disse, tem hora da tempestade, que a gente precisa só baixar a vela e aquietar a nossa alma, não tem o que fazer. E a gente ir para a presença, para a intimidade com Deus. Né? E aí, pastor, o texto diz que na quarta vigília da noite, né? Os romanos dividiam a vigília da noite em 4, então na quarta vigília, na última, antes de amanhecer, possivelmente a partir das 3 horas da manhã, eles veem um vulto, né? E era a cultura dos pescadores, né? Os boatos, né? Que haviam monstros marinhos, sereias e fantasmas. Uhum. E quando eles percebem aquilo, imediatamente eles gritam, né? É um fantasma, desesperado, eles ficam. Até que Jesus grita, né? E o texto diz assim: imediatamente Jesus responde ele, diz: olha, coragem, não tenha medo, sou eu. E Jesus não se atrasa, ele chega no tempo certo. Né? Na alta madrugada, ele vem em direção aos discípulos antes do que eles venham perecer. Jesus vem, aparece e com uma palavra de encorajamento, né? Não tenho medo, coragem, sou eu. Eu estou me aproximando. Se eu enviei você para o outro lado, eu vou te sustentar. Eu venho no teu encontro, teu barco não vai afundar. As garantias que o Senhor nos dá, Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Né? Vocês terão aflições, mas eu estarei com vocês. Então, Ele não nos abandona. E nesse processo que Jesus se aproxima, a gente tem a figura linda, né, de Pedro, dizendo: Senhor, se é o Senhor mesmo, né? Faça que eu vá até o Senhor. E aí a gente é marcado por essa história quando Jesus ele responde prontamente: Pedro, vem. Né? E compartilhando essa palavra com a igreja, pastor, eu imaginei Pedro no seu ímpeto dizendo: Senhor, deixa eu ir com você, tipo, imaginando que Jesus ia falar: não, Pedro, fica aí, tá tudo certo, tô chegando. E de repente ele ouve Jesus dizendo: vem.
Aí Pedro diz, agora eu tenho que ir. Ai, 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 que eu fui abrir minha boca. É, e agora é incrível que a gente começa a perceber nas entrelinhas ali que Pedro não pulou de supetão e saiu correndo, foi um passo de cada vez. E esse processo de crescer em fé, né? Um passo de cada vez. Às vezes a gente olha, como o senhor falou, em relação à comparação, nós achamos, uau, a vida do Fernando, do Israel, fulano é incrível, e a gente não entende que é um passo de cada vez, né? Para alcançar, para chegar onde nós estamos, né? Eu lembro quando a gente começou aqui com o sistema, com o processo discipulado, né? Eu sentei com você aí para aprender, a gente está um passo de cada vez, a gente vê Deus nos levando no lugar que vocês já estão, Agora é um eu que passo vim de cada vez. sentar com você para aprender. Mano, um passo de Ah, cada é vez, a gente vai aprendendo, verdade. né? Deus vai nos fortalecendo, é um passo de cada vez. E Pedro foi caminhando em direção a Jesus. E é uma chave poderosa, né, pastor? Que talvez Pedro entendeu que é mais seguro na tempestade com Jesus do que no barco sem ele, né? O É. lugar seguro é onde Jesus está. E isso é um fato, né? Quando a gente percebe isso, que o lugar seguro onde ele está, a gente viveu isso na pandemia, a gente vive isso nos nossos dias difíceis, nos nossos dias de luto, nos nossos dias de escassez. Lugar seguro onde Jesus está. Onde ele está, a segurança. Moisés entendeu isso, né? No Antigo Testamento, ele diz: não deixa eu sair daqui sem a tua presença. Davi clamava por isso, né? O pardal encontrou sua casa, andorinha ninho para si, eu encontrei a sua presença, encontrei os seus altares. E Deus está nos chamando para este lugar de desfrutar da presença, saber que o lugar seguro é a presença. E algo que é maravilhoso, você falou sobre comparação, e junto com comparação vem as frustrações. A chave que o Senhor nos trouxe é que Pedro não estava preocupado com a opinião dos discípulos. Possivelmente algum deles deve ter falado, cara, não vai, espera, o mestre está chegando. Mas Pedro não se conteve em viver a experiência que todo mundo estava vivendo. Ele queria viver as experiências dele com Deus. Ele queria viver algo. Se o mestre estava fazendo, eu poderia fazer. Se o mestre me chamou, eu posso ir na direção dele. E aí, lendo um livro, eu vi essa frase no livro dizendo que o maior fracasso não é afundar, como Pedro afundou. O maior fracasso é nunca ter saído do barco. E Deus está nos chamando para esse nível de ousadia, pastor. Deus está nos chamando a gente como igreja, como discípulos, em ousadia de sair dos lugares nossos de falsa segurança e caminharmos em direção a Jesus, independente de onde Ele está. Mas nós precisamos caminhar para onde Ele está nos chamando. E Pedro caminhou até Jesus. Quando ele começou a afundar, ele clamou. Jesus, a palavra diz mais uma vez, imediatamente, Jesus resgata Pedro. Traz uma palavra ali de confronto, né? Homem de pequena fé. E aí Jesus volta para o barco. E aí é lindo, né? Jesus voltou andando, correndo com Pedro. Jesus voltou segurando Pedro no colo. A gente não sabe, mas eles voltaram juntos para o barco. E aí que é maravilhoso, né, pastor? Quando a gente sai do lugar que o Senhor nos chamou para viver o sobrenatural, por vezes ele vai nos trazer de volta para este lugar, mas agora a gente volta com ele, volta em vitória, volta em experiências, volta vivendo o que os outros não viveram, que ficaram no barco. Então Jesus não deixou que os outros perecessem também, mas os outros não viveram a experiência que Pedro viveu. Então eu percebo que as experiências profundas e sobrenaturais são para aqueles que saem do barco e caminham, mesmo em meio à tempestade, em meio às águas, em direção a Jesus. E eu creio que é isso que Deus está nos desafiando para esse dia. O último dia do mês. Tem muitos irmãos que trabalham com venda, precisa bater meta, empresário precisa fechar o caixa, né? Pessoas precisam organizar algumas coisas, precisa organizar, talvez atender uma demanda, acompanhar algo, mas o Senhor está com a gente, Ele está mesmo em meio à tempestade, Ele não vai nos deixar nos afogar, Ele é um bom Pai e Ele vai nos ajudar e voltaremos seguro com Ele até o barco. Ah, Amém, meu pastor? amém. Pastor Israel, nós vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus, né? Sei também que você tem o seu horário, tem que levar as crianças na escola, né? Temos aí 2 minutinhos para você sair. E nós vamos ter um momento de oração, né? Nós vamos colocar em oração aqui, meus queridos, a vida do Jaime Carniel, né? Está sempre com a gente aqui, acredito que ele está assistindo também o devocional. O Jaime, a gente estava orando pela filha dele, a filha mais velha, 31 anos, 32 anos, né? Completar 32. Infelizmente, né, faleceu, né, devido a uma grave da pneumonia. E a gente vai estar hoje acompanhando essa família. Então, vamos estar orando por essa família em especial, né? Jaime, aí toda
os parentes aí da Camila, né, os familiares da Camila. Glória a Deus, ela tem um testemunho lindo de conversão, viu, pastor Israel? Aí esses últimos dias, antes dela ficar doente, né, ela entregou o coração dela para Jesus. Tem um áudio dela, circulou aqui entre nós, aqui, o áudio de entrega de conversão, um áudio lindo. Acredito que ele vai editar aí um pequeno vídeo aí nesses próximos dias e publicar, né, o testemunho de salvação. Então, entregar essa família diante de Deus, a Camila já está com Jesus. E vamos orar também, né? Agradecendo a Deus aí. Creio que Deus tem feito muitos milagres nas nossas vidas, nos sustentado, nos fortalecido. E aí tem outras pessoas que nós estamos aqui clamando diariamente. Né? Esse é o nosso papel também como família, interceder diariamente. E eu vou pedir ao senhor, pastor Israel, para finalizar com essa oração. Amém. Orar aí, tem alguns pedidos que o pessoal está colocando. Né, também orar em geral aqui pela família 659, orar pelas as nossas famílias, as nossas igrejas locais, né, a nossa nação, interceder, colocar diante do Senhor, abençoar o nosso dia. Amém. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado por suas misericórdias que se renovam Amém, todos os dias. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos envia para o outro lado e nós chegaremos lá, mesmo mediante as tempestades, Pai. Sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor chega no momento certo, socorro na hora oportuna. E o Senhor nos resgata mesmo quando estamos no desespero, sem perspectiva, sem direção. O Senhor alinha o nosso coração, Pai. Deus, nós queremos clamar por cada uma dessas famílias, Pai. As famílias enlutadas. Clamamos, Pai, pelas pessoas que estão com dificuldade na parte emocional, espiritual, Pai. Pessoas que estão com enfermidades físicas, Deus. Pessoas que estão com problemas financeiros. Pessoas que estão com dificuldade, Pai, nos seus relacionamentos. O Senhor é socorro, Pai. Independente da tempestade, a sua voz acalma, Deus. E nós declaramos isso, Pai. Que a tua graça venha sobre nós. Que o teu amor venha sobre nós, Deus. E que possamos continuar posicionados, vivendo o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Fortaleça os teus filhos, Pai. Que seja um dia, Deus, de eles perceberem, Pai, o socorro chegando, o Senhor se aproximando do barco, Pai. O Senhor acalmando, dizendo coragem, tenha um bom ânimo, sou eu. Pai, que em nome de Jesus, teus filhos possam dar passos de ousadia em meio à tempestade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós abençoamos, Pai, os ministérios, as igrejas, os pequenos grupos, as células, Deus. Declaramos o teu reino crescendo e avançando, pessoas sendo salvas, Pai, para a glória do teu nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai, declaramos, Deus, a bênção do Senhor, Pai, sobre a vida do pastor Mardegan, da sua família, Pai, da sua esposa, filhos, dos seus projetos, Deus. Nós declaramos a bênção do Senhor, Pai, sobre os livros que o Senhor tem dado para o seu filho, Pai. Nós declaramos, Deus, que o Senhor venha com o tempo, Pai, de expandir e esticar o teu filho, de lançar, Pai, em nome de Jesus, o teu filho, para todo o propósito que o Senhor tem para ele, Deus. Em nome de Jesus, Pai. E que possamos em todo tempo, Pai, ouvir a tua voz em obediência, passarmos pelas tempestades, chegarmos no destino que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Vamos tirar uma foto aqui junto? Espera lá, deixa eu tirar os comentários aqui. Olha lá o sorriso. Atenção. E vocês, meus queridos, estão aqui. Vai ficar salvo essa live. Vou pedir para você compartilhar aí no seu stories. Mandar para umas 10 pessoas aí. Convidar mais pessoas para estar com a gente amanhã. Pastor Israel, Deus abençoe, viu? Muito obrigado, meu querido. Marcamos aquele café de novo, tá? Vamos marcar para a semana que vem. Combinado. Fica com Deus.